Muito bem, estamos de volta com o programa Saulo Machado Entrevista, aqui pelo Canal 20, a nossa TV Araranguá. Agora recebendo aqui o presidente da CIVA, Alceu Pacheco. Eu vou me permitir, ao falar sobre essa homenagem prestada pela Câmara à CIVA, e aliás acho que foi uma justíssima homenagem, sendo prestada à CIVA, uma entidade que está aí trabalhando e demonstrando realmente que está muito integrada, inteirada dos principais pleitos da nossa região. Mas aproveitar mais do que isso, Alceu, porque para fazer uma viagem, eu estava na Câmara naquela homenagem, você rememorou, Urbano Greck, Gersi Pasquale, e é sempre bom a gente olhar pelo retrovisor e ver, relembrar essas pessoas que foram importantes na vida não só da CIVA, mas da sociedade como um todo, Foi uma justíssima homenagem para mim, prestada pela Câmara, essa moção de reconhecimento ao trabalho da CIVA. Prazer em tê-lo aqui novamente. Da mesma forma, Saulo, o prazer é meu. Boa noite aos seus telespectadores. Uma viagem ao passado, você lembrou? O primeiro presidente foi Urbano Greck, Urbano Greck. Ex-bancário, pioneiro no ramo de calçados, logo depois de Leopoldo Max Petri, que se deslocou para Novo Hamburgo, e o seu Urbano então assumiu aquilo que para mim foi a primeira indústria de calçados genuinamente araranguaense. Verdade, foi um pioneiro nisso. E aliás, depois daquela crise do calçado, ele ficou numa situação complicada também, Também teve suas dificuldades. Realmente houve uma reversão de expectativa e de mercado com a introdução do calçado chinês e outras questões de variação cambial e tudo mais, e os calçadistas, não só de Araranguá, como em toda a região sul do estado, sofreram bastante, tanto é que a indústria realmente regrediu. Não acho que até não subsistiu, acabou praticamente chegando a zero, calçado. Hoje Araranguá tem alguma coisa tem ainda, muito pouco, alguma coisa que até não é relevante para que se tenha notícia. Novo Hamburgo mesmo e Parobé, que são regiões próximas e que muito influenciavam aqui, também regrediram bastante nesse sentido. São Paulo parece que mantém um polo atuante, mas muita coisa é do mercado chinês. Eis aí o problema, Eles conseguem chegar aqui com a mercadoria, qualidade até um tanto duvidosa, mas bem mais barata. Certamente. É isso que a gente precisa analisar ainda. Ontem estávamos reunidos, não fugindo do tema principal do nosso encontro, mas estivemos reunidos com o deputado Jorge Bueira e estaremos também com o deputado Jorge Benedetti, o deputado Adinho Bess, para tratar daquela questão do adicional da multa de 10%, que vai ser votada essa semana ou na próxima no Congresso Nacional, que a presidenta Dilma manteve o veto. Ela vetou, Desculpe, ela vetou e nós estamos pleiteando que o Congresso Nacional derrube o veto, porque a conta que era destinada a qual era destinada essa contribuição, ela já foi zerada, já foi paga a conta. Um erro monumental do governo no plano Collor e no plano Verão, plano Bresser, e que quem pagou foi o empresário. Então, quando isto já há 12 meses atrás, na ordem de 3 bilhões mensais, já está pago? Não, 3 bilhões anuais, desculpa. Anuais, Nós já temos 3 bilhões anuais recolhidos indevidamente. E não se há de automaticamente manter aquela contribuição para financiar outros programas, mesmo que meritórios sejam como é o Minha Casa Minha Vida, sem uma discussão no Congresso Nacional. Caso contrário, nós estaremos instituindo a verdadeira ditadura tributária. Na verdade, eu conversei aqui com o ministro Manuel Dias, quando ele esteve em Aranaguá, questionei isso a ele. Ministro, mas esse 10%, o empresário já pagou a conta. Não, mas isso aí está sendo usado por Minha Casa Minha Vida, nós precisamos dar casa para o pobre. Mas, ministro, mas de novo o empresariado tem que bancar isso? Por que não o governo? Mas o governo não tem dinheiro. Mas como não tem? Pois o impostômetro está mostrando que tem, mas tem de sobra. Se há alguém que tem dinheiro, é o governo, gente. Não sou eu, não é o Alceu, não é o empresário. Quem tem dinheiro é o governo, que arrecada uma fábula de dinheiro todo dia, toda hora, Entra dinheiro nas burras do governo. Aí eles querem continuar bancando esse projeto meritório, como você disse, agora, de novo, empresário. Com todo respeito ao ministro Manuel Dias, que é nosso conterrâneo e está muito bem reconhecido no governo federal, mas o raciocínio me parece equivocado. Totalmente. Eu entendo que a manutenção dessa contribuição é um verdadeiro confisco e que realmente precisa ser encerrado. E até, se analisar,
o destino desses 3 bilhões de reais que foram recolhidos indevidamente nos últimos 12 meses. O programa Minha Casa Minha Vida realmente ele tem uma função social importante, mas ele não pode ser financiado automaticamente por uma contribuição que foi destinada e teve uma finalidade que era de cobrir o rombo do Fundo de Garantia. Então, mal comparando, isso é mais ou menos aquele confisco da poupança que aconteceu no governo Collor. Né? Perfeito. Olha, é aqui, não continua, não para, nós precisamos desse dinheiro. Quer dizer, uma contribuição permanente, né? Tipo a CPMF, queriam eternizar também, né? A carga tributária no Brasil é muito alta, responde por um alto custo de produção e faz com que a gente perca competitividade no mercado internacional e nos coloca em situação muitas vezes adversa, impedindo inclusive que o Brasil avance mais nessas grandes economias que nós já estamos, segundo muitos, sendo a 6ª economia do mundo, mas se não houvesse isso, talvez estivéssemos mais à frente e com mais qualidade de vida, principalmente para o nosso povo. Por quê? O que a gente vê no ramo do empresariado é que existe a arrecadação, existe a riqueza, existe o trabalho, mas o dinheiro é trancado em áreas improdutivas. Principalmente o governo, o poder público, ele responde por uma parte muito grande da arrecadação do PIB nacional. O custo principalmente do poder público é muito alto. Pois é, e aí que nós voltamos lá à origem da nossa conversa, né? Aí vem esse produto de fora e quebra o nosso empresário aqui, como aconteceu com o calçado. Né? Sim, se os ministérios destinados a isso, principalmente da economia, não prestam atenção no movimento mundial do fluxo de recursos, acontece isso, uma invasão daqui a pouco, de uma hora para outra, de um produto que vem aviltado no seu preço, sabe-se lá se é com mão de obra escrava, com qualidade duvidosa, sem a garantia devida e tudo mais, mas enfim, por um determinado tempo acontece e ninguém socorre e nem recupera o prejuízo de quem fechou as portas. Exatamente. Bom, mas voltando à história da Silva, o senhor estava emocionado, o senhor ficou emocionado na Câmara, porque, claro, o senhor estava representando ali essa história toda da Silva, né? De Gersi Pasquale, de Alveri Aguiar de Sá, o senhor Geraldo Mangela, do Giovanni Elias e tantos outros que passaram, né? Saulo, eu tive uma imensa felicidade, para mim uma honra, uma alegria, eu sendo profissional liberal, aliás, o primeiro presidente da Silva profissional liberal, que há muito tempo nós já mudamos nosso estatuto para aceitar esse tipo de associado, né? E trabalhando já há quase 20 anos com os meus amigos, meus companheiros de Aciva, para mim realmente, como eu disse, uma alegria, uma emoção muito grande de poder estar representando esses 42 anos de história, de luta, de trabalho e principalmente recebendo da Câmara de Vereadores esta homenagem que, sinceramente, ela pode ser destinada aos 41 anos anteriores, porque nós apenas estamos começando o nosso mandato, mas é uma sucessão de fatos, de lutas, como eu já disse, que realmente engrandecem a associação e a gente fica muito agradecido de poder merecer mais esse apoio da Câmara de Vereadores, aliás, como o bom relacionamento que temos com aquela Casa Legislativa, com os poderes públicos municipais, especialmente de Araranguá, e as entidades co-irmãs e a própria imprensa, que, como eu me manifestei ontem, nós sempre tivemos as portas abertas, sem nenhum custo, simplesmente nos abrindo as portas, porque as nossas causas também são coletivas, são justas, e a gente sempre teve, em todo o meio de comunicação do sul do estado, uma receptividade muito grande. Bem, uma das, eu enumerei aqui na abertura do programa, quando anunciei a tua presença, algumas lutas da Silva, né? Para quem não sabe, claro, o deputado Jorge Boeira foi importante na vinda da Universidade Federal, a interiorização da Universidade Federal de Santa Catarina para Araranguá, mas a Silva também esteve nessa luta. Curso de Medicina, que em 2016 deve estar aí, né? A BR-285 também, a Silva entrou nessa luta, e o Hospital Regional de Araranguá, que ainda não terminou, né? Continua. O próprio gás natural, bem o próprio IFSC, mas nós queremos dizer antes de tudo o seguinte, a Silva não fez nada sozinha. Claro. Nós tivemos sempre a parceria dos poderes constituídos nas 3 esferas de poder, nós tivemos a parceria e o apoio de outras tantas instituições, clubes de serviço, entidades de classe, inclusive a própria UAMA, que é a União das Associações dos Moradores, repetindo, a imprensa sempre muito junto conosco. Então todas essas lutas e realizações, elas nos dão a certeza de que nós estamos caminhando para um momento melhor, em Araranguá e em toda a região do Extremo Sul. É verdade.
Hospital Regional, Alceu, como é que você está acompanhando essa situação toda? Os secretários municipais de saúde, eu tenho conversado muito com eles, eles estão fazendo um trabalho brilhante, os 15 secretários da nossa região, né? Eu acho que eles estão conseguindo captar muito bem, porque cada um tem a sua necessidade e elas não são conflitantes, não, né? Elas são basicamente as mesmas, né? E essa radiografia completa do que falta, do que precisa, do que o hospital precisa, no que o hospital regional precisa se transformar. Se o governo ouvisse e atender, eu acho que nós vamos chegar muito próximo do que nós precisamos. Né? Olha, Saulo, depois de muitos anos, eu principalmente posso falar junto com mais alguns amigos que ainda estão na CIVA, outros já não estão ou nunca estiveram, mas que participamos da campanha de construção do Hospital Regional. Então, são quase ou mais de 30 anos nessa luta, depois que a gente verificou que o Hospital Bom Pastor já não tinha mais as condições de poder atender a cidade e a região, foi lutado, até porque havia também uma tendência em Joinville, Chapecó e em São José de instalar esses hospitais regionais, me parece no governo do Jorge Bonalce. Então, eu nunca como antes eu vi uma oportunidade agora de a gente acertar. Por quê? Primeiro, houve o erro da administração passada. Houve os desencontros das administrações anteriores. E tudo isso fez com que a comunidade se mobilizasse em torno de solucionar os problemas que cada um de nós sofríamos. Por quê? Os hospitais municipais, Timbé, Turvo, Jacinto Machado, Meleiro, Praia Grande, Sombrio, principalmente, que me lembro, eles sofrem o isolamento. E nós sempre defendemos a integração desses hospitais, mais os postos de saúde e agora também a UPA de Araranguá, com o hospital regional, num sistema sincronizado e integrado, de modo que as demandas elas possam ser distribuídas sem aperto do hospital regional e sem mandar para cá pacientes que poderiam ser muito bem atendidos na sua origem ou muito perto dali. E também tenho a convicção de que nós estamos chegando perto de uma boa solução, porque apesar de tudo que está envolvendo essa SPDM, eu principalmente fui atrás de saber quem eram eles. E eu posso estar enganado, mas acho que eles têm todas as condições técnicas de prover solução para o hospital regional. Desde que, logicamente, eles entendam que eles não são os donos do hospital e não são os donos do mundo chegando em Araranguá e desprezando justamente essa experiência dos secretários municipais de saúde, do corpo clínico que aqui está e da comunidade que está tão carente e necessitada e de tanto apanhar, já sabe até o que precisa para resolver seu problema. Então, e mais a mobilização que Araranguá tem, e é uma característica da nossa cidade, e felizmente a gente está fazendo exemplos na região e em muitos lugares ao longo do estado, que eles olhem para nós na questão da BR-101 e em outros assuntos que participamos coletivamente, e eles aplaudem, eles reconhecem um esforço coletivo de pessoas que saem das suas atividades profissionais e empresariais, negociais, de origem, para se dedicar para o todo. Isso, claro, que é uma filosofia que já tem no Lions, no Rotary e em muitas entidades. Mas voltando ao hospital regional, eu vejo na SPDM todas as condições técnicas de resolver. Vejo que a nova secretária de saúde, numa postura totalmente diferente do anterior, ela realmente tem sensibilidade, ela tem interesse em resolver o problema da sua pasta enquanto Hospital Regional de Araranguá. O que nós estamos esperando agora é o fechamento de todas essas manifestações, de todos esses estudos, de todas essas demandas, numa reunião que certamente acontecerá semana que vem, como tu mesmo anunciaste, e eu ontem, depois que saí da Câmara, conversei com o secretário de Desenvolvimento Regional, que me disse que certamente ela vai, entre hoje e amanhã, marcar a data da semana que vem que virá para cá. Até ela tinha inicialmente pensado em não vir de novo, por uma série de razões, será eu, alguém que estimula que não venha, mas eu entendo que a presença dela é emblemática no sentido de realmente liderar o processo de mudança e de solução dos nossos problemas. Eu acho que a região não pode aceitar que a secretária não venha aqui. Certamente. Se houver qualquer manifestação desse, não, a secretária não precisa vir, não, ela tem que vir aqui, ela tem que vir à Câmara, ela tem que vir ao hospital, ela tem que nos ouvir. Aliás, os vereadores
estão indo à Assembleia Legislativa na Comissão de Saúde, presidida pelo deputado Volney Morastone, que é do PT. Até agora, não vi nenhuma manifestação. Eu entrevistei, já ouvi na Rádio Araranguá, o deputado Volney Morastone, que demonstrou não ter conhecimento praticamente nenhum da situação do Hospital Regional. Mas o que faz uma comissão de saúde na Câmara, na Assembleia, que não trata de um assunto como esse? É um hospital regional que atende a 15 municípios da região, ou mais, que não atende só a nossa região. E aí eu tenho cobrado, e eu quero usar esse espaço também para cobrar, porque eu não vi até agora, nem ouvi até agora, de nenhum deputado representante da nossa região, uma atitude mais severa em relação a isso. Dizer, não, eu vou lá no governador agora, eu vou dizer ao Raimundo Colombo, você está errado, precisa corrigir o que está acontecendo no Hospital Regional. Discurso até ouvi, discurso. Agora, eu aprendi, durante quase 30 anos de profissão, acho que até já passou disso, separar discurso da atitude, que muitas vezes o discurso está indo para o sul e a atitude está indo para o norte. Então, Zé Milton Schaefer, não vi nenhuma atitude mais concreta em relação a isso, até fala do assunto, conhece o assunto. Deputado Manuel Mota, também não. Então, acho muito boa essa providência dos vereadores, trazer a Comissão de Saúde para dentro dessa discussão. Muito bom. Porque se é que eu não creio nas bruxas, mas que elas se tem alguma bruxa no meio desse negócio, nós vamos ter que espantar, né, senhor? Não podemos aceitar isso. Tem bruxa e tem sapo, mas eu acredito que as fadas e os príncipes vão superar. Os anjinhos. Puxa vida, agora foi uma filosofia pura aqui. Fantástico. Por que eu acho isso? Por que eu entendo assim? Porque eu vejo em muitos cidadãos, em muitas entidades, muitos homens públicos, a boa intenção, a energia e a dedicação necessárias. E, Saulo, eu concordo contigo. Existe um grande prejuízo quando a interferência político-partidária ela é funesta para os interesses coletivos. E, lamentavelmente, a grande maioria das pessoas que ocupam cargos de confiança, elas perdem a própria dignidade para se dedicarem a uma governabilidade que nem sempre é benéfica ao povo que deve ser governado. E que é uma rota que pode ser mudada, né? Perfeito. Então, o que é que eu vejo, Saulo? O trabalho das secretárias municipais de saúde, dos próprios prefeitos, o secretário de desenvolvimento regional está muito empenhado nisso, mas tem uma questão que a CIVA continua levantando e que não está sendo tratada, logicamente, porque não é o métier das senhoras secretárias, que é a questão legal desse edital, através do que a SPDM foi contratada, e cujo contrato não está sendo cumprido, muito menos o edital e muito menos a lei estadual e o decreto, que tratam da matéria organizações sociais, principalmente na área da saúde, que inclusive ferem a legislação federal e que aqui em Santa Catarina a gente ousa dizer que a lei federal não vale. O nosso empenho é muito claramente o seguinte: sabe-se que a SPDM lançou um processo seletivo para a contratação de funcionários. Devia ter feito isso antes. Eles começaram 60 dias antes, num edital ultra rápido, que tu até disseste que eu estava sendo irônico, e eu continuo dizendo que é a extrema demonstração de competência dessa entidade de poder fazer aquele projeto técnico. E eles tiveram 60 dias e aí eles se desdisseram na sua agilidade. Porque aquilo que estava escrito no contrato, no próprio edital, que é o boneco do contrato, eles não cumpriram. Que era o quê? O governo tinha que nomear a CAF, que é a Comissão de Avaliação e Fiscalização, da qual a CIVA faz parte, e que nós precisávamos ter sido chamados com antecedência para aprovar um conjunto de normas de contratação de serviços, de obras e materiais. E mais a contratação de recursos humanos, inclusive com a implantação de um plano de cargos e salários. E isto, pouca gente está falando, a gente tem insistido, e não está sendo certamente tratado com a urgência e com a importância que o assunto tem. Mas deixa eu falar uma coisa, isso não interessa.
Sabe por que não interessa? Porque, para mim, a contratação do SPDM ela foi utilizada como uma rolha, né? Tapar o furo. E isso precisa ser feito rapidamente. Porque quanto mais se falasse sobre aquela situação do Instituto SAS, mais ia sair sujeira debaixo do tapete. Então para com isso, tampa aqui e coloca outro e vamos, bola pra frente. Entende? Para mim, eu não tenho dúvida disso. Para mim isso está claro. O senhor Dalmo Claro de Oliveira conduziu para isso. Tanto que, terminado esse processo, ele pediu as contas, que se é que pediu, né? É minhas dúvidas, acho que tem umas coisas nos antigos governos, né? Que o cara chegava, chamava o secretário, senhor, vai lá e diz que tu tem um compromisso, tua vida tá enrolada e tu vai ter que sair, entendeu? Então toda vez que eu vejo um secretário sair e dizer isso, eu digo, será que é a velha prática aquela? Ou tu pede para sair, nós vamos te tirar, tu escolhe, entende? Então eu não tenho dúvida e por isso que essas coisas não foram observadas. E não interessa muito ao governo estar discutindo Mas isso. Uma coisa eu quero te dizer, Saulo. A nossa entidade, ela faz parte dessa CAF, é uma responsabilidade legal que nós seremos solidariamente punidos se nós não pudermos, se nós não denunciarmos, não apontarmos os erros que existem no processo. E esse é um erro que nós estamos apontando desde agora. Manifestamos por escrito a secretária Tânia, pessoalmente eu enfatizei a ela, e inclusive pedi que ela tivesse todo o cuidado do mundo, já que ela estava entrando naquela semana, com aquilo que a gente considera que é um triângulo das bermudas na Secretaria Estadual de Saúde, porque papéis, documentos, manifestos que a gente manda para lá, ou eles são engavetados, ou queimados, ou totalmente desconsiderados. E disse a ela que naquela Secretaria de Estado da Saúde, por algum motivo, o próprio governador do estado foi desmoralizado. Sim. Porque nós viemos de Florianópolis, depois de uma reunião com ele e com o chefe da Casa Civil, Dr. Nelson Serpa, em que foi dito claramente que esse hospital teria o conselho deliberativo comunitário, conforme reza a lei federal sobre as organizações sociais. Disse inclusive o Dr. Nelson Serpa que o Dr. Nelson adotasse essa nossa sugestão, nesse nosso pedido, para os demais hospitais do estado inteiro. Que aquilo era um gesto de grandeza, um exemplo a ser seguido, e que ele ficava satisfeito e honrado de uma comunidade ser tão atuante e prestativa. Então, eu mesmo te dei uma entrevista por telefone. Pois é, mas 2 dias depois eu entrevistei o secretário Dalmo, não era nada disso. Até eufórico estava. Exato, comemorando. E chegamos aqui e parece então... O governador foi desautorizado pelo secretário, uma coisa inédita. Bom, justamente por esses fatos todos, as nossas experiências exitosas e também inexitosas, é que nós tomamos a iniciativa e eu me debrucei sobre uma proposta que encaminhei a semana passada para a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. A CIVA encaminhou uma proposta de alteração da Lei das Organizações Sociais em Santa Catarina. Talvez a gente faça chegar às mãos em seguida. Tem uma série de medidas que a gente verifica que permitem desvio de verba, empreguismo, interferência político-partidária, sem prestar atenção naquilo que é mais importante, que é o cidadão, que precisa de atendimento carinhoso, e não como a gente vê, inclusive, eu recebi ainda hoje uma denúncia de um cidadão da cidade que se acidentou e foi muito maltratado pelo médico que, afinal de contas, tinha que prestar um bom serviço a ele. Então, é esse tipo de truculência, de grosseria que o cidadão araranguaense não pode mais aceitar. Esse tipo de coisa tem que acabar, gente. No Hospital Regional de Araranguá, o cara entrar para operar o testículo direito e operar o esquerdo, as coisas que não dá mais para aceitar, né? Não tem como, né? O Flavinho tá rindo ali. Isso aconteceu, gente. Eu fui na casa do cidadão. O cidadão tinha um problema no testículo direito, entrou, primeiro que ficou na fila 1 ano, esperando para ser operado pelo SUS. 1 ano. Com aquele problema. Aquilo doía. Quem é homem sabe que esse negócio aí é um problema. Não é? E quando foi operado, saiu do hospital, quando voltou do pós-operatório, meu Deus, o que é isso? Não era esse. E não era mesmo. E mandaram o cara para casa, bicho. Aí
Aí não, houve uma reação, enfim, cobraram, mas escuta, que história é essa? Teve que retornar ao hospital para operar o testículo correto. Então, gente, não dá para ter, não dá, né? Ora, não tem condição de acontecer esse tipo de coisa no hospital. Ah, mas já aconteceu em outros hospitais, o cara entrar lá para operar o pé direito e o pé esquerdo. Até pode, mas por favor, né? Aí é um atestado de incompetência, tamanho família. Não podemos aceitar mais isso. E por isso que eu acho que essa luta da Silva e de todas as Câmara, Prefeitura, mas eu nunca vi, sabe, eu fico orgulhoso de ver isso, porque teve tempos que a MESC não queria. Havia um extremo distanciamento da MESC com a direção da FUCRE, né, no hospital, por exemplo. Os prefeitos nunca quiseram muita aproximação, nunca entenderam isso. Né? Não havia, nunca como agora, houve uma convergência tão grande de tanta gente e tantas entidades juntas com o mesmo pensamento. Acho que por isso que agora pode ser que dê certo. Por isso que eu estou confiante. Porque pelo menos o nosso grito, a nossa rebelião, talvez o movimento recente de todo o Brasil, a voz das ruas, vem para a rua, e principalmente a atuação enérgica que nós temos tido, tinha também esse objetivo e aí a gente fica satisfeito. As pessoas saíram da sua zona de conforto e vieram prestar atenção no que lhe diz respeito. Aquilo que lhe incomoda. Para buscar a solução, realmente. Verdade. Senhor, parabéns pela homenagem da Câmara, muito merecida realmente. Um abraço a todos os integrantes da Silva. Muito obrigado, Saulo. Muito bem, assim estamos fechando mais uma edição do nosso programa Saulo Machado Entrevista. Fica aqui conosco, tem mais atrações por aí. Um abraço, até uma próxima oportunidade. As principais conquistas de sua vida precisam ser eternizadas com profissionalismo e excelência. O melhor suporte em formaturas, eventos e bandas baile, a AM apresenta para você. Serviços diferenciados com cenários temáticos, uma completa equipe de foto e vídeo, estruturas, equipamentos de som e palco, tudo com a mais moderna tecnologia do mercado. AM Formaturas, um show em produções, um espetáculo para você. Fone 35220356. Acesse amformaturas.net.